Em 1984, o filme O Exterminador do Futuro foi lançado e se tornou uma peça icônica de ação e ficção científica. O filme é estrelado por Arnold Schwarzenegger no papel do Exterminador, um robô enviado de um futuro dominado pela Skynet, uma inteligência artificial autoconsciente que viu a humanidade como uma ameaça à sua existência. Quase 40 anos após o lançamento do primeiro filme da série, o assunto não é mais tratado como ficção científica, e mais como uma possível realidade frente à evolução acelerada da inteligência artificial. Well, I certainly have lost many battles. So far I've not lost a war, but I've certainly lost many battles. Uma pessoa que abertamente fala sobre os perigos da inteligência artificial é Elon Musk, o bilionário diretor da Tesla, que é constantemente assunto nos maiores portais digitais da atualidade, como o canal Elementar. Musk fala abertamente suas preocupações quanto a essa tecnologia, mas principalmente o uso desta para o mal, como o uso por um ditador ou algum pequeno grupo para seus próprios interesses, e defende a democratização da tecnologia. Mas ele afirma que mesmo em um cenário onde toda a inteligência artificial é benigna, ainda assim o ser humano será deixado para trás. O que Musk considera como a melhor alternativa para combater isso é aumentar a capacidade do cérebro humano, criando uma espécie de simbiose entre homem e máquina. Em muitos casos, nós já somos como um ciborgue. Nossos celulares e computadores não são muito diferentes de um membro, o qual usamos para aumentar nossa capacidade produtiva, acessar e processar informações. O problema é que a comunicação entre esses dispositivos externos e nosso cérebro é muito lenta. A informação dos dispositivos demora muito tempo para chegar no cérebro e muito tempo para sair do cérebro até o dispositivo. A maneira de ultrapassar esse obstáculo é através de um chip minúsculo que é capaz de conectar o cérebro humano diretamente com a máquina, o que aumentaria a velocidade de conexão entre os dois em até 10.000 vezes. Essa não é uma tecnologia do futuro, ela já está sendo desenvolvida por uma das empresas pouco faladas de Elon Musk, a Neuralink. Ela é uma tecnologia do presente que deve ser testada em seres humanos ainda em 2021, mas para entender o que está acontecendo e como isso pode mudar a sua vida, você vai ter que assistir esse vídeo até o final. Fala galera, aqui é o Thales do canal Elementar. Se você é novo por aqui, a gente fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. Se você já está inscrito no canal, segue lá no Instagram e considera se tornar membro do canal para nos apoiar a produzir mais vídeos como esse aqui. O bilionário excêntrico Elon Musk é talvez a pessoa mais icônica dos últimos anos. Entre carros elétricos, foguetes espaciais e mensagens cômicas no Twitter, ele foi talvez a pessoa mais falada de 2020 e é hoje o mais rico do mundo, embora frequentemente troque de lugar com o dono da Amazon, Jeff Bezos. Sua fortuna não é algo tão estranho assim, já que todos seus negócios estão focados em resolver grandes problemas da humanidade, além de investir em uma série de negócios menores que têm essa mesma filosofia. Em meados de 2017, Musk divulgou o projeto Neuralink pela primeira vez. Fascinado com a mera possibilidade de integrar softwares e seres humanos, Musk comprou a empresa sem que houvesse um produto desenvolvido. Depois de muitas pesquisas e experimentos, foi apenas no ano de 2019 que a Neuralink trouxe algum avanço notório. Em uma conferência de lançamento, divulgou os resultados iniciais, batizado de N1. A primeira versão do dispositivo já possuía aparência similar à de um chip. Através dele partia uma série de cabos flexíveis e ultra finos, com a espessura 5 vezes mais fina que de um fio de cabelo. O objetivo central é que esses fiozinhos fossem conectados diretamente ao córtex do cérebro humano, criando uma conexão direta entre homem e máquina. A equipe do Neuralink anunciou que o chip que seria implantado no nosso cérebro conseguiria captar os sinais eletroquímicos que os neurônios emitem e traduzi-los de uma forma que pudessem ser interpretados por um computador. Diferente de outras tecnologias, o chip da Neuralink é menos invasivo que outras técnicas testadas anteriormente, como o utilizado no tratamento de Parkinson. Para implantá-lo, a Neuralink desenvolveu um robô que, controlado por um médico, é capaz de realizar a inserção desses fios milimétricos no tecido cerebral sem causar quaisquer danos. Esse é um ponto importante, pois Elon Musk sabe que para conseguir a aprovação governamental e adoção em massa da tecnologia, ela precisa ser 100% segura, então não pode haver espaço para erro médico.
Depois da aplicação de uma anestesia local tradicional, uma perfuração totalmente indolor é realizada na pele e no crânio. Os cabinhos são colocados em contato com o tecido cerebral e em um terminal para conectar os cabos atrás da orelha. Depois de alguns anos de aprimoramentos, em 2020 eles lançaram uma nova versão do dispositivo, batizado Link V09, que possui o tamanho de uma moeda e, segundo ele, encaixa perfeitamente na cabeça. Na apresentação do dispositivo, eles afirmam que o modelo anterior, que ficava acoplado na orelha, criava um problema estético e deixava claro que a pessoa estava usando o implante. Segundo Musk, a nova versão é imperceptível e ainda brincou que ele poderia estar usando um e ninguém na sala saberia. O restante da estrutura lembra a primeira versão, composta por pequenos cabinhos 10 vezes mais finos que um fio de cabelo. O que foi alterado é o tamanho do produto. Na versão passada, os fios precisavam atravessar a cabeça até a orelha. Na versão atual, isso não acontece. E vale ressaltar que a sua bateria tem autonomia de um dia e precisa ser carregada ao longo da noite, conectado ao celular via Bluetooth, que poderá operar sem fio a uma distância entre 5 e 10 metros. Mas o objetivo dessa invenção não é transformar você em uma máquina, pelo menos não no curto prazo. Nos projetos iniciais, a proposta dos fundadores sempre foi a de ajudar pessoas portadoras de lesões graves no cérebro ou que tivessem perdido parte dos movimentos do corpo por causa de um derrame, um acidente cerebral ou qualquer condição causada por uma falha na comunicação entre o cérebro e o corpo. De uma forma simplificada, nosso cérebro é composto de uma rede neural com aproximadamente 100 bilhões de neurônios que se comunicam com sinais elétricos chamados sinapses. Esses sinais controlam as ações do corpo, então se houver algum problema na comunicação entre os neurônios que controlam o seu braço, você perde a capacidade de usar o seu braço. Porém, mesmo que o cérebro esteja funcionando, mas por algum motivo ele não conseguir enviar o sinal até o seu braço, você também ficará sem a capacidade de movimentá-lo. É exatamente o que acontece com pessoas paraplégicas ou tetraplégicas, que não perdem necessariamente alguma capacidade cerebral, mas sim a capacidade do cérebro de se comunicar com determinada parte do corpo. O mais comum é quando ocorre um trauma na coluna vertebral e, consequentemente, na medula. Desta forma, nos casos onde o problema é dentro do cérebro, o dispositivo da Neuralink faria o papel de repassar os sinais onde a comunicação foi interrompida. No caso de um problema no corpo humano, um receptor seria instalado diretamente onde a comunicação entre corpo e mente foi cortada, como uma vértebra, por exemplo, que repassaria os sinais para o corpo. Devido ao fato de a Neuralink ser uma empresa de especialidade médica, o objetivo principal do projeto sempre foi o de colaborar com atividades motoras limitadas, o que já vem sendo feito até mesmo por outras companhias. Implantes semelhantes já são utilizados para o tratamento da doença de Parkinson, por exemplo. Outro uso interessante é como uma interface para controlar um braço mecânico, por exemplo. O que difere esse projeto de outros é a ambição do líder do projeto. A proposta de Elon Musk, por exemplo, sempre pareceu mais ousada e inovadora do que tudo que as outras iniciativas já criaram. Mas qual exatamente é a ambição de Musk para o projeto? Além da aplicação essencial e promissora dentro do âmbito da saúde, o projeto poderia servir para romper as barreiras que hoje existem entre a inteligência humana e a artificial. Através desse chip quase imperceptível, alocado na cabeça, as pessoas poderiam não apenas mexer em seus celulares utilizando a própria mente, como também seriam capazes de acessar a sua nuvem de dados, computadores ou até mesmo outros cérebros. Tudo isso apenas com o poder da mente. Embora isso soe como algum filme do X-Men onde o professor Xavier consegue acessar a mente das pessoas e se comunicar telepaticamente, os mentores do projeto afirmam que o uso mais comum, além de monitorar a saúde, seja para operar pequenas funções práticas do dia a dia, como ouvir música, alterar o volume e pausar imediatamente. Apesar dos avanços nos últimos anos, o chip ainda não foi testado em seres humanos, mas em macacos e porcos. Em sua apresentação mais recente, a Neuralink tentou tranquilizar a todos utilizando 3 porcos com algumas peculiaridades. Um sem o chip implantado, um que teve um implante e foi retirado tempos depois, e um com um implante instalado há mais de 2 meses. O objetivo da experiência foi mostrar que o comportamento dos 3 porcos estavam absolutamente iguais e dentro da normalidade. A empresa afirma que mesmo que, se o paciente optar por retirar o chip em algum período após a sua implantação, não haverá qualquer dano e ele continuará vivendo dentro das suas condições naturais,
sem nenhuma sequela ou prejuízos cognitivos. O porco que estava com o implante teve a sua atividade cerebral exibida na tela, ao mesmo tempo em que ele era alimentado por um dos cuidadores, comprovando que não foi causado nenhum dano ao animal. Os cientistas afirmaram ter escolhido os 3 porquinhos como cobaias por terem um cérebro de tamanho similar ao humano. No teste com o macaco não foi feita nenhuma apresentação formal ou apresentados vídeos dos testes, mas Musk afirmou que o chip foi implantado para testar a capacidade do animal de controlar um computador com a mente e possivelmente jogar videogame. Você pode ficar tranquilo, você não deverá ver um macaco jogando League of Legends ou Counter-Strike em suas partidas ranqueadas. Pelos relatos de Elon Musk, o macaco foi capaz de controlar o computador de alguma forma, porém não foi dado detalhes sobre os testes. Mas o que isso pode significar para o futuro? Veremos pessoas saudáveis colocando um chip cerebral para turbinar o cérebro? Eventualmente, decidir pela implantação de um chip no cérebro pode se tornar uma tarefa tão comum quanto comprar um novo aparelho de celular. Musk evita falar em valores, mas estima-se que o aparelho, juntamente com a cirurgia de implantação, deva custar alguns milhares de dólares, dentro de poucos anos. A equipe do Neuralink, que não trata sua tecnologia de forma módica, afirma que o implante poderá fazer mais do que apenas ler a atividade cerebral. Através do chip também será possível transmitir informações ao cérebro. Os neurônios também poderão ser estimulados em vez de apenas receber informação através do impulso deles. No momento atual, o grande desafio é o de iniciar os testes em humanos, recrutando um pequeno grupo de pessoas paraplégicas e tetraplégicas. Musk defende que a tecnologia deve começar investindo no seu maior objetivo, colaborar com o tratamento de diferentes condições médicas, tais como paralisia, autismo ou até mesmo depressão. Num futuro mais distante, o bilionário arrisca a aplicação da tecnologia para uma lista de outros feitos, digamos, pouco convencionais. Entre elas, salvar memórias e reproduzi-las novamente, no estilo Black Mirror, ou se conectar em uma sessão de telepatia consensual com o cérebro de outra pessoa. Mas Elon Musk não está sozinho nessa empreitada. Outras empresas também estão trabalhando em BMIs, sigla em inglês para interface entre cérebro e máquina. Entre elas a Neurosity, OpenWater e NextMind. E boa parte delas usam sistemas que não precisam de cirurgia, sendo usado um aparelho acoplado externamente na cabeça. Nós não queremos aqui normalizar a prática de colocar um chip em seu cérebro, pois podemos imaginar o problema que isso pode gerar mais para frente. O intuito desse vídeo foi mostrar a tecnologia, do que ela é capaz e o que esperar dela. Felizmente, ninguém é obrigado a utilizar e devemos sim nos preocupar se um dia esta prática for obrigatória, através da normalização lenta que a empresa pratica. Por enquanto, é admirável o fato de a empresa estar querendo mudar a vida daqueles que sofrem com algum tipo de doença, como foi mencionado. Mas independente de tudo isso, será que essas novas tecnologias vão ser capazes de nos conectar diretamente com computadores? E o que isso pode significar para o futuro da humanidade? Sem dúvida, imaginar em conectar a mente diretamente ao computador é algo completamente bizarro, porque se isso funcionar, a mente humana ficaria com uma capacidade absurdamente maior, mas ao mesmo tempo, se alguém consegue facilmente hackear o teu computador, possivelmente poderia também hackear a tua mente, aí o negócio fica complicado, hein? Por outro lado, a nossa mente já é controlada pela inteligência artificial do Facebook, Google e YouTube por meio do que eles nos mostram. E não é à toa essa polaridade política da última década, a quantidade de gente vivendo em suas bolhas, os terraplanistas, os conspiracionistas e outros istas que acabaram surgindo ao longo desse caminho todo. Agora, se isso tudo vai acontecer algum dia ou não, a gente não sabe, mas também a gente não pode ficar parado, preocupado com o futuro e sem aproveitar o presente, sem construir algo agora por medo do futuro, o que vai resultar em um futuro sem nada de fato. Por isso, a melhor coisa que você pode fazer é aproveitar a tecnologia que já existe para criar uma vida melhor para ti. E deixa para se preocupar com os problemas do futuro no futuro, quando as coisas de fato acontecerem, com dinheiro no bolso para poder fazer o que tu quiser. Para isso, confere o vídeo secreto que eu gravei sobre como eu montei o meu negócio online no primeiro link da descrição. Só rolar aqui para baixo na descrição desse vídeo, clicar na setinha para ver mais e aperta no primeiro link. E aí, me conta o que tu acha desse vídeo e do chip da Neuralink. Você acha que isso vai se tornar realidade? Ou melhor,
Você estaria disposto a colocar um chip no cérebro? Isso aí eu tô curioso para saber, hein? Me conta aqui nos comentários e dá uma olhada no que as outras pessoas estão falando sobre isso, que eu tenho certeza que vão ter excelentes comentários sobre esse assunto. E compartilha esse vídeo com um amigo para ajudar essa informação a chegar mais longe. Se você chegou até aqui, deixa aquele like e considera se tornar membro para apoiar o canal e ter acesso a um grupo exclusivo com a gente aqui. Posta um stories lá no Instagram e nos marca em @canal.elementar que eu te reposto por lá. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais.